Irmãos e irmãs, naquele que é o portador absoluto da salvação, que em toda a liturgia celebramos o memorial de sua Páscoa. Ele que revela Deus, irrompeu na história, trazendo a nós, a humanidade, o dom salvador, Jesus Cristo. A todos, senhores e senhoras, saúde e paz. Com a igreja, celebramos neste domingo a solenidade de todos os santos e santas. Uma festa que teve sua origem e consolidou-se na igreja no Oriente. Em Antioquia, esta festa era celebrada no primeiro domingo depois de Pentecostes. Já em Edessa, a data fixada para a celebração consistia no dia 13 de maio. Por sua vez, a igreja Sírio-Oriental tinha a festa dos Santos Mártires e que era celebrada na sexta-feira depois da Páscoa do Senhor. Essas três datações tiveram influências na liturgia da Igreja Latina. O primeiro testemunho desta influência que nós podemos constatar vem do lecionário romano mais antigo do qual nós temos notícias, que é o de Würzburg, amplamente usado já no século VI. E esse lecionário traz anotado no primeiro domingo depois de Pentecostes, dizendo que naquele dia se celebrava o Dia dos Santos. E ainda no mesmo lecionário, na sexta-feira, depois da Páscoa do Senhor, tem a anotação de que naquele dia se celebrava o Dia dos Mártires. Porém, é o dia 13 de maio que ganha importância na história da liturgia da Igreja Latina. Isso se justifica pelo fato do Papa Bonifácio IV solicitar ao imperador a possibilidade de dedicar o panteão romano para o culto dos santos dos mártires, tornando-se, portanto, uma basílica cristã. Ao passo que o imperador Flávio Focas dá essa permissão. Essa ideia do Papa Bonifácio IV vem da grande influência da comunidade ítalo-grega que via o panteão que havia sido construído pelo cônsul Agripa fechado desde o século V para o culto. E foi no dia, então, 13 de maio de 609, que o Papa coloca as relíquias dos mártires lá no panteão, fazendo a dedicação. E dali em diante, todos os dias 13 de maio, iam peregrinos a Roma para celebrar os santos, os mártires. O Papa ia, se cantava a missa estacional e da cúpula da basílica se era jogada pétalas de rosas, que ficou conhecida como a Rosácio, ou a Festa das Pétalas, muito cara aos romanos. O Papa Gregório III, em São Pedro, ele faz a dedicação de um oratório, ampliando ainda mais e dando mais visibilidade à festa dos santos e mártires, de todos os santos e todos os mártires, vale dizer, quando dedica este oratório a Maria, aos apóstolos, aos santos e aos mártires confessores, e determinando que os monges basilicais celebrassem a vigília na data da festa, e os presbíteros hebdomadários presidissem a missa solene. No entanto, antes ainda de 800, temos notícias na história da liturgia que as igrejas da Irlanda, da Inglaterra, da Baviera, algumas
igrejas da Gália celebravam no dia 1º de novembro a festa de Todos os Santos da Europa. Esse detalhe é importante porque o Papa Gregório IV, ele constatando uma diminuição de peregrinos no dia 13 de maio a Roma para celebrar a festa de Todos os Santos, todos os mártires, devido às dificuldades próprias do povo para ir naquele período, transferiu a celebração para o dia 1º de novembro e solicitou ao rei dos francos, à época, Luís I, ou Luís o Pio, o Piedoso, que decretasse que todo o seu reinado celebrasse a festa de Todos os Santos no dia 1º de novembro, o que foi feito. E com isso, então, a festa se espalhou por toda a Europa e se consolidou no calendário litúrgico da Igreja Latina. O texto, hoje, do Evangelho, proposto para a nossa liturgia, é a bonita catequese de Mateus, o discurso, o início do discurso inaugural, ou o sermão da montanha de Jesus, em que Jesus se dirige na montanha. Montanha não é um lugar topográfico, mas sim um lugar teológico. É na montanha do Sinai que Moisés recebe a lei. É na montanha, então, que Jesus ensina. É na montanha, então, que Jesus diz as bem-aventuranças. E ele diz a dois grupos, a multidão e aos discípulos. E essas bem-aventuranças nos apontam, então, para um caminho de vida cristã. Portanto, um caminho para viver a santidade. A primeira bem-aventurança, Mateus coloca: bem-aventurados os pobres em espírito. Diferentemente de Lucas. Lucas diz bem-aventurados os pobres. Possivelmente a influência nesse texto mateano se deve à comunidade de Qumran, que tem um escrito falando dos Anauê Ruá, ou seja, aqueles que são pobres de espírito. Mas, naquele contexto de Qumran, traduzindo melhor aquele texto, poderíamos dizer os humildes. Se é bem verdade que há uma influência de Qumran nesta primeira bem-aventurança de Mateus, podemos então assim afirmar que os pobres em espírito são aqueles que vão humildemente, que não têm pretensão, que não têm ganância diante de Deus. E por isso deles é o reino de Deus. A oitava bem-aventurança está em profunda sintonia com esta primeira, porque também nela Jesus diz a promessa do reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino de Deus. Essas duas bem-aventuranças nos mostram, então, as realidades de santidade e martiria, que é testemunho. Viver a santidade é um imperativo para a vida cristã. Somos nós todos chamados a viver a santidade, a viver em Deus, a sermos humildes, a desapegar-nos de nós mesmos, a nos esvaziarmos para ter somente Deus como o verdadeiro absoluto de nossa vida. A nossa igreja tem testemunhos de santos que foram escritos no livro dos santos, mas tantos outros que não foram escritos. E que efetivamente são sinais da presença amorosa de Deus para nós. E que deixaram uma bonita herança e um bonito testemunho. A América Latina pode se orgulhar com os seus santos. Aqueles que foram escritos no livro e aqueles também que não foram. Oscar Romero. Aqui no Brasil,
o bispo Pedro Casaldáliga. Aqui em Minas Gerais, nós temos 2 beatos, Beato Padre Vitor, Beato Inhaxica, mas também santos e santas neste mundo aí que continuam a ser inspiração e que efetivamente ainda ou jamais serão escritos no livro dos santos. Evidentemente que não podemos deixar de lembrar aqui do nosso santo fundador, São Ludovico Pavoni. De rico que era, se fez pobre, para viver com os meninos que eram órfãos, para ser pai, família para eles. O testemunho de Ludovico Pavoni é inspiração para nós, religiosos e leigos da família pavoniana, de perceber que a santidade vive no concreto da história, que a santidade ela acontece na vicissitude da vida, que a santidade ela é vivenciada no cotidiano, na doação diária, como Ludovico Pavoni fez, tendo claramente uma opção preferencial pelas crianças, os surdos e os jovens pobres. Opção essa que nós pavonianos fazemos a fim de vivermos o Evangelho do Senhor.